Irmãos, nós vamos começar uma mini série de mensagens e nós queremos conversar um pouco a respeito desse tema nos próximos domingos, levando a igreja a pensar sobre algumas coisas de quem nós somos e para onde nós vamos como igreja. Eu queria falar a respeito dessa palavra, videira. Videira. Porque muitas vezes a igreja ela pode ser comparada com uma videira. Nós olhamos para João, nós vamos falar a respeito desse texto, não hoje, mas nós olhamos para João no capítulo 15, e Jesus usa esse exemplo da videira, dizendo que ele é a videira, e nós somos os ramos de videira. Isso só faz sentido, um ramo ele só tem vida, o ramo não tem vida em si mesmo, o ramo ele tem vida enquanto ele está conectado, enquanto ele permanece conectado na videira. E existe um processo pelo qual nós, como filhos de Deus, nós passamos e devemos passar na nossa caminhada da fé. E nós queremos, ao longo dessas semanas, falar um pouco a respeito disso. Esse processo, essa caminhada de discipulado, essa jornada de um filho de Deus, rumo à maturidade, rumo ao frutificar. O rumo natural daquele que está conectado a essa videira é que ele cresça e ele dê frutos. Então, nós queremos falar um pouco a respeito disso. E, para isso, nós vamos começar falando a respeito do texto de Mateus, capítulo 13. E eu preguei esse texto em outubro do ano passado. Talvez alguns irmãos lembrem dessa mensagem, né? Mas nós vamos olhar para esse contexto da nossa jornada como discípulos de Jesus. Eu quero te convidar a ser participante dessa jornada, né? Nós vamos falar hoje sobre estarmos conectados, crescendo e frutificando. Conectados, crescendo e frutificando. O texto é Mateus 13, do 1 ao 9, e depois do 18 ao 23, porque Jesus nos conta a parábola do semeador, do versículo 1 ao versículo 9, e por causa da curiosidade, graças a Deus, porque os discípulos eram curiosos, depois disso, Jesus explica essa parábola, do versículo 18 até o versículo 23. Então nós vamos olhar para esse texto nessas duas partes, a parábola e depois a explicação de Jesus. E a pergunta que fica, né, você já parou para pensar a respeito disso? Por que nós existimos? Por que nós existimos como igreja? E para onde nós estamos indo? Em outras palavras, você crê que foi o Senhor Jesus que nos plantou como igreja nesse lugar? Nesse lugar especificamente, né? Você crê que foi o Senhor Jesus que nos plantou aqui? E por que será que Ele nos plantou como igreja nesse lugar? Por que nós existimos? Nós falamos um pouco disso quando falamos a respeito de contribuição. Será que o nosso grande objetivo de existir como igreja é conseguir manter as portas abertas? É sobreviver como igreja? É continuar existindo como igreja? Ou será que Deus tem planos para a nossa igreja, planos para a nossa vida como membros desse corpo, e por isso Ele nos plantou? Quando nós plantamos alguma coisa, a nossa expectativa natural é colher o fruto, né? Claro, tem gente que gosta de uma flor lá, que o fruto pode-se dizer assim, é a flor, é a beleza da flor, né? Mas essa expectativa, eu planto e eu espero ver esse resultado. Tem alguns que plantam e não acontece nada, né? Eu cresci em uma casa em que a gente tinha muitas árvores frutíferas, tinha um pátio grande e a gente tinha muitas árvores, né?
E eu me lembro assim que fruta era uma coisa muito comum na minha infância, porque só no pátio de casa a gente tinha um pé de acerola, laranja, pocã, pitanga, butiá, manga, caqui, uva, mamão e mais alguma coisa que eu provavelmente não me lembro. Nunca comi um caqui, chocolate, tão bom igual lá do pátio de casa. Depois a árvore caiu, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Deu um raio, derrubou aquela árvore numa tempestade. E nós sentamos escorar lá por um tempo, botamos umas escoras, depois veio um outro vento e derrubou de novo. Aí desistimos da árvore, né? Foi fora. Mas quando as árvores são plantadas, quando foram plantadas lá e quando nós queremos plantar alguma coisa, é porque nós temos a expectativa de que aquela planta frutifique. E por isso nós plantamos. Eu tenho certeza que quando Jesus nos plantou aqui nesse lugar, com essa mesma expectativa de que frutos nasçam a partir dessa igreja. E por isso ele nos colocou aqui. Algumas plantas que nós plantamos, algumas sementes que nós lançamos, elas não dão frutos. Né? Pode ser o problema na semente. Não é o caso aqui do texto que nós vamos ler. Nós vamos ver que a semente é perfeita. Mas pode ser o clima e às vezes pode ser o solo. A respeito disso, essa figura que Jesus usa para nos falar. A respeito das nossas vidas como filhos de Deus, a respeito das nossas vidas como aqueles que recebem a semente perfeita da palavra sobre a nossa vida. Que tipo de solo é a minha vida? Que tipo de solo é o meu coração? Será que é um solo fértil? Um terreno onde essa semente ela cresce? Ou será que é algum outro desses tipos de solo? Vamos olhar para o texto? Nós vamos ler do 1 ao 9, depois 18 a 23. Diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, mas a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. E outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí nós temos a explicação a partir do versículo 18. Jesus diz assim: Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Jesus estava, o texto nos fala que ele entrou num barco, né? Ele estava lá na Galileia, no mar da Galileia, e ele entra no barco para ensinar aqueles discípulos, e ao redor
desse Mar da Galileia, nessas cidades, existiam tipos diferentes de planícies, onde a semeadura era algo do cotidiano deles, era algo natural, que eles entendiam do que se tratava, porque isso era comum de acontecer, né? Não da forma como é hoje, mas era uma atividade comum, esse plantio. E essa mesma expectativa que nós falamos, era a expectativa daquele semeador que saía com a sua bolsinha, tiracolo, né? Saía lançando sementes pelo caminho, pela lavoura, que não é... O semeador saiu a semear, a gente imagina muitas vezes que ele saiu lançando para qualquer lugar, e por isso que uma semente foi para um lado, outra foi para outro canto, e assim por diante. Na verdade, ele estava lançando sementes na lavoura, justamente com a expectativa de colher o fruto daquela semente. Essa é a figura que Jesus está nos apresentando. Jesus, ele está olhando para aquelas planícies e ele conta essa história que tinha a ver com esse cotidiano das pessoas. E ele nos fala a respeito de 4 tipos de solo, e nós sabemos que a semente ela é a palavra de Deus. Lá em Lucas, quando Jesus conta a parábola do semeador, em Lucas capítulo 8, versículo 11, ele nos fala isso. A semente é a palavra do Senhor. Então, nós não sabemos exatamente quem é o semeador, se é o próprio Deus, ou se é algum discípulo do Senhor, né, enviado por ele, que está lançando as sementes por ali. Isso não fica claro no texto, né? Mas nós entendemos que a palavra ela vem do próprio Deus, e nós vamos refletir sobre os tipos de coração que Jesus está expondo aqui. E a pergunta que fica é: qual é o seu coração? Qual é o tipo de coração que você tem apresentado diante do Senhor? Qual é o tipo de coração diante da palavra que chega até você? Como você recebe essa palavra? Como você ouve essa palavra quando o evangelho é anunciado, quando a palavra é pregada, quando os seus pecados são confrontados? Como é a sua reação diante disso? Vamos olhar para esses tipos de coração e essas respostas diferentes, né? A palavra do Senhor. O primeiro tipo é uma quase planta. Não chegou a se tornar uma planta. É aquela semente que caiu à beira do caminho, não chegou a se tornar uma planta. Quase lá. Quase lá. Tinha todos os elementos necessários ali. Tinha tudo necessário para que aquela semente se tornasse uma planta, mas isso não aconteceu. É aquela semente que caiu à beira do caminho. O semeador saía a semear e as lavouras elas eram mais estreitas, né? Não tinha o maquinário que se tem hoje, então não tinha máquinas para revirar a terra. Era a pessoa que ia passando por ali e se formavam trilhas entre a lavoura. Pedaços de terra onde eram plantados e as pessoas iam passando por ali, né? Se formavam trilhas, que é esse solo à beira do caminho, que era um solo muito pisoteado. As pessoas passavam por ali constantemente, ia pisoteando aquele solo, e aquele solo ia se tornando cada vez mais impenetrável. De forma que aquelas sementes que caíram à beira do caminho, elas caíram em um solo endurecido, que a semente não penetrava, ela ficava exposta. E passava um tempo, vinha algum animal, um passarinho, e recolhia aquela semente, levava embora, e aquilo que poderia ter se tornado uma planta, aquilo que poderia ter se tornado fruto no final, poderia se tornado uma árvore, é levado e nunca se tornou nada, porque não penetrou naquele solo, né? Essa era a semente que cai à beira do caminho. E Jesus nos diz que esses são aqueles que ouvem a palavra, mas não compreendem. Eles ouvem a palavra, mas a palavra não se conecta. Eles não se conectam à palavra, a semente não se conecta ao solo. E por isso não cresce nada. Lá em Lucas 8, versículo 12, diz assim: as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos.
É o grande interesse de Satanás. É tirar qualquer semente da palavra que caia no solo do nosso coração. É arrancar fora antes que se conecte. Antes que essa semente se conecte ao solo. Ele usa de diversos artifícios para arrancar essa palavra, e o fim, como Jesus diz, é para que não creiam e não sejam salvos. Muitos artifícios são usados. Muitos deles são distrações. Coisas que nos distraem e nos impedem de refletir a respeito da palavra que ouvimos. Quantas vezes nós ouvimos a palavra, ouvimos a mensagem do Evangelho, e damos as costas e saímos da igreja pensando em outras coisas. Saímos da igreja pensando nos gols no Fantástico, né? Pensando nos compromissos da semana, pensando no que eu vou jantar porque eu estou com fome, pensando nos problemas que eu tenho para resolver, e não refletimos, não paramos para refletir a respeito do que ouvimos, a respeito dessa palavra. Muitas vezes nós estamos no culto mesmo, viajando, pensando em qualquer outra coisa, né? Vai dizer que é só comigo que isso acontece? Claro, quando eu estou aqui na frente é mais difícil, né? Mas muitas vezes nós estamos sentados, olhando, mas com a cabeça longe, a gente está viajando. A gente permite que as distrações cheguem e levem embora aquilo que o Senhor tem lançado de semente sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. A gente tem um coração endurecido, um coração impenetrável à palavra. A palavra não se conecta. Esse é o primeiro tipo de coração que Jesus está falando. Quantas vezes isso não acontece com você também? Muitas vezes essa dureza do coração pode ser orgulho. Eu não quero admitir as coisas que precisam ser transformadas na minha vida. Eu sou orgulhoso. Muitas vezes pode ser a pressa que a gente vive, né? A gente vive numa pressa hoje em dia e tudo tem que ser muito rápido. E a gente vem para o culto e Deus já riscou da lista e a gente já vai para a próxima atividade, a gente faz e nunca para refletir a respeito de nada. Muitas vezes pode ser a minha religiosidade que me faz não depender da graça de Jesus, daquilo que Ele faz por mim, mas eu achar que aquilo que eu faço é o suficiente para me colocar em uma situação favorável diante dEle. A pergunta que eu queria fazer é: onde está o seu coração quando Deus está falando com você? Será que você tem se distraído e não permitido que essa semente se conecte ao solo do seu coração? Onde está o seu coração quando Deus fala com você? Conexão exige atenção. Eu só me conecto com o Senhor, com a palavra do Senhor, quando eu atento a isso. Conexão exige atenção. Amém? Estão conectados? Amém. Segundo tipo de coração que Jesus nos fala. Pode passar. Uma planta que não cresce. Antes era uma quase planta, né? Não chegou nem a ser uma planta. Aqui nós temos uma planta, olha só. Nasceu uma planta. E uma planta que não cresce. O texto nos diz, pode passar. Parte caiu em terreno pedregoso. Havia muita terra e logo brotou porque a terra
não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram porque não tinham raiz. Quanto ao que foi lançado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Coração frustrado, uma planta que não cresce. Eu falei isso no outro dia, né? Mas naquela região tinha muitas rochas que estavam cobertas por terra. E muitas vezes tinha alguns lajeados de calcário onde tinha pouca terra e logo abaixo tinha rocha. Tinha uma camada fina de terra em cima e abaixo era rocha, né? E o que acontece? Quando você lança a semente sobre esse terreno que tem uma camada fina de terra, vem a umidade do orvalho à noite, umedece aquela planta, e porque aquela rocha ela mantém a temperatura do dia, né? Ela está aquecida, aquela planta tem calor e umidade, e ela cresce, ela nasce rápido. É aquela plantinha assim que... aquela planta que no outro dia tu chegou ali, ó, nasceu um negócio aqui. Era mais ou menos essa planta. Ela tem calor, ela tem umidade e ela cresce rápido. Só que durante o dia vem o sol e aquela mesma umidade que vem rápido, ela vai rápido, ela se seca rápido. E essa planta, ela não consegue aprofundar as suas raízes, porque abaixo tem pedras, tem rocha. E o que acaba acontecendo com essa planta? Ela seca. Da mesma forma como ela nasce muito rápido, ela morre muito rápido. E esses, segundo Jesus, são aqueles que recebem a palavra com alegria, que quando escutam a palavra, quando ouvem a respeito de um Deus que nos salva do nosso pecado, que morreu lá na cruz para pagar o preço por nós, recebem com alegria: encontrei Jesus, encontrei o meu Salvador, agora minha vida está resolvida, eu vou ser feliz para sempre. Só que a nossa vida, ela não é aquilo que muitas vezes nós acreditamos. Muitas vezes a gente imagina que quando a gente chega a Jesus, acabaram os problemas e nunca mais nós passaremos por dificuldades na vida. Quando eu chego a Jesus, eu vou prosperar, eu vou ser curado, eu vou ser feliz. Só que essa não é a promessa do Evangelho, de uma vida mais fácil aqui nessa terra. E quando eu percebo isso, quando vem as dificuldades da vida, quando a vida exige uma fé madura, eu não tenho raízes. E eu acabo me frustrando. E coloco a culpa em Deus, coloco a culpa em todo mundo pelas expectativas erradas que eu criei a respeito dele. Eu crio expectativas. O Senhor não corresponde a essas expectativas, porque Ele nunca prometeu isso. E eu me frustro. E eu abandono. E essa planta que nasceu muito rápido, que recebeu com alegria, ela morre tão rápido quanto nasceu. Isso é muito comum. Pessoas que chegam a Jesus com esse tipo de expectativa distorcida. E o fim disso é sempre o mesmo. Quando as nossas expectativas são distorcidas a respeito do que Ele é, do que Ele fez, do que Ele me prometeu, eu vou me frustrar. E a culpa é de quem? A culpa é minha. E eu coloco em quem eu quiser. E eu coloco em Deus, né? Digo: Senhor, a culpa, toma que agora é sua. Será que nós temos nos conectado com o Senhor, mas temos estagnado e não temos crescido? Será que nós temos sido como essa planta que ela se conectou, mas ela não cresceu?
ela não avançou nesse processo da caminhada. Não cresceu. Diferente daquela que a ave levou, essa aqui ela penetrou no solo, ela se conectou, nasceu uma planta, mas ela não resistiu. A vida muitas vezes nos exige que a nossa fé seja uma fé madura, não uma fé infantil, não uma fé simplesmente emocional. Nós participamos de eventos, de acampamentos, e a gente vai para os acampamentos, a gente ama acampamentos, né? E a gente vai para os acampamentos, e aí Deus fala ao nosso coração, a gente ouve aquela palavra, nós vamos para um evento e ouvimos aquela palavra que é uma bênção para as nossas vidas, ou nós ouvimos uma música e aquela música me emociona, me leva para mais perto do Senhor, eu fico emocionado e eu falo, Senhor, agora vai ser diferente. Ou eu escuto uma palavra e aquela palavra toca o meu coração, eu fico emocionado e agora tudo vai ser diferente. Mas quando a vida real, a nossa vida nesse mundo, exige que nós tenhamos fé, uma fé madura, nós muitas vezes abandonamos e nos frustramos porque estamos com expectativas erradas. Que tipo de expectativa você tem sobre quem Jesus é e sobre o que Jesus tem que fazer por você, né? Sobre o que Ele prometeu fazer por você? Quais são as suas expectativas? Será que você tem colocado expectativas erradas a respeito de quem Ele é? Pode passar. Crescer é uma jornada longa e constante. Uma planta que não cresce está morrendo e está com problemas em suas raízes. Nós, como uma planta, ela cresce para o alto na proporção que ela cresce para baixo, né? Uma planta ela é mais ou menos assim. Como um prédio muito alto, ele precisa ter um alicerce muito forte, muito profundo, né? Uma planta ela cresce para o alto na medida em que as suas raízes se aprofundam. E nós, como filhos de Deus, nós vamos crescer na nossa fé, crescer nessa jornada da caminhada da fé. Nós vamos crescer à medida em que nós estivermos nos aprofundando com Ele. Isso é fato. Eu contei a história do pé de caque lá em casa que caiu, né? Veio um vento muito forte e rompeu a raiz, né? E aí ele caiu para o lado. E aí nós escoramos ele, deixamos ele escorado lá com uma madeira, né? Mas a raiz estava comprometida. E aí quando veio um outro vento, ele caiu de novo. Aquela raiz nunca mais se firmou. E quando a raiz não está firme, os ventos que chegam já são suficientes para nos derrubar, né? Nós precisamos aprofundar as nossas raízes no Senhor. E como consequência, nós vamos crescer com Ele. Amém? Você está estagnado na sua vida com Deus? Você parou de crescer? Olha para a sua própria vida. Pensa a respeito disso, né? Talvez você recebeu o Evangelho com alegria. Talvez você se animou quando ouviu a mensagem da salvação. E talvez, de algum tempo para cá, você simplesmente estagnou na sua caminhada e parou de crescer. Parou de buscar santificação. Parou de buscar o Senhor na palavra. Parou de buscar Ele em oração. Não tem mais interesse nas coisas do Senhor. Não tem interesse na comunhão. Não tem interesse nas coisas dele. Isso é sinal de problema nas raízes. E se você não está crescendo, você está morrendo. Se você parou de crescer, se as coisas do Senhor são um fardo, um peso para você, se vir ao culto
para você é um peso e não um momento onde você está se conectando com Ele, crescendo nele. É um fardo. Você está com problema nas raízes. E você precisa buscar o Senhor. Você precisa buscar Ele. E você precisa retornar para essa caminhada de crescimento. Terceiro lugar. Uma árvore sem frutos. Ou um coração ocupado. Versículo 7 e versículo 22. Diz assim: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Aqui nós temos um outro estágio. É uma planta, uma semente que caiu na terra, e aparentemente essa terra era uma terra perfeita, né? Era uma terra fértil. Uma terra fértil, tinha tudo ali para que essa semente se desenvolvesse, essa planta nascesse, crescesse, frutificasse. Essa semente é conectada, nasce essa planta, ela até cresce, ela até tem raízes, mas o único problema é que tem outras coisas nascendo junto com essa planta, para ver que esse terreno ele é fértil. Tão fértil que nasce tudo. E tem tantas outras coisas nascendo junto com essa planta. Muitas vezes os agricultores, né, eles, até hoje isso se faz, né, eles lidam com a terra com fogo, eles botam fogo na terra, queimam aquelas ervas daninhas, queimam aquele inso que cresce por cima, e é uma forma de manusear a terra para o plantio, né, para preparar a terra. Mas, muitas vezes, queimando essa vegetação superficial, as raízes permaneciam lá, né? E quando era plantado algo, essas plantas cresciam novamente. Essas ervas daninhas cresciam novamente e acabavam sufocando essa planta. É um terreno fértil. A semente caiu, a semente cresceu, mas tinha outras coisas crescendo, e Jesus nos fala o que são essas outras coisas. A preocupação dessa vida, o engano das riquezas sufocam a planta, tornando-a infrutífera. É uma planta que até cresceu. Ela se conectou, ela cresceu, mas ela não dá frutos. Ela não frutifica. E ela não frutifica porque ela está sendo sufocada pelas preocupações da vida, pela busca desenfreada por riqueza, por colocar o objetivo da minha vida no lugar errado, por não saber priorizar as coisas do Senhor. Essas coisas vão tomando conta do coração, vão tomando conta da vida, até o ponto em que o evangelho vai sendo sufocado e já não é nem mais uma preocupação. Eu já nem penso mais a respeito disso. Eu nem penso mais a respeito de como Jesus quer usar a minha vida. De como Ele quer usar a minha vida para que eu dê frutos. Isso já não passa mais pela minha cabeça. Como o Senhor pode usar a minha vida para a glória dEle? Como o Senhor pode usar a minha vida para que outras pessoas sejam abençoadas? Como Ele pode usar a minha vida para que outras pessoas conheçam o Evangelho? Será que essas coisas são questões na nossa vida? São preocupações nossas? Eu me preocupo como que Deus pode usar a minha vida? Ou será que eu estagnei na minha caminhada e mesmo que a planta cresceu, essa planta não frutifica, não dá frutos? As ervas daninhas, isso eu já falei também, as ervas daninhas, elas não precisam ser plantadas em terreno nenhum. Tu nunca vai ver isso acontecer. Alguém indo num terreno e falar assim, a não ser que seja teu inimigo, né? Aí tu fala assim, vou plantar uns insos lá no terreno dele. Tu nunca vai ver alguém plantando ervas daninhas.
Eu vou plantar capim aqui. Capim, então se usa, né, para alguma coisa. Vou plantar essa planta aqui, vai ser uma praga, só para ver crescer. Olha, que bonito. A gente não planta, mas elas crescem naturalmente. Crescem naturalmente. O que a gente precisa fazer é cuidar do terreno para que elas não cresçam e não se desenvolvam. Quando um terreno não é cuidado, elas vão crescer. Né? Não precisa plantar, vai crescer naturalmente. Da mesma forma, o nosso coração, naturalmente, essas coisas, essas preocupações da vida, esse engano das riquezas, eles são como erva daninha que crescem naturalmente sem nem a gente precisar fazer força. Não precisa nem plantar, não precisa nem cultivar, é só você parar de cuidar um pouquinho que você vai ver. É só você parar de cuidar essas coisas que elas vão tomando conta da nossa vida e vão sufocando tudo o que a gente quer plantar. Essas preocupações da vida são naturais. O que a gente precisa fazer é ter o cuidado com esse solo, de constantemente orar, dizendo: Senhor, tira do meu coração aquilo que não vem do Senhor. Tira do meu coração essa preocupação exagerada pelas coisas dessa vida. Quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ele está falando a respeito do nosso sustento, aquilo que comer, o que vestir. Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Ele provê essas coisas. Nós precisamos crer que Ele está nos sustentando em todo o tempo. Isso não é motivo para que a gente não faça a nossa parte. Mas para que essa preocupação que a gente tem, do que nos serve e do que adianta na nossa vida, nos preocupar com coisas que a gente não consegue nem resolver muitas vezes. Uma preocupação exagerada em querer juntar dinheiro para a 15ª geração à minha frente. E nunca é suficiente. Quando o nosso Deus é as riquezas, quando o nosso Deus é o dinheiro, nós nunca teremos o suficiente. Vou sempre me sentir pobre. Não interessa o quanto você tenha. Você vai sempre sentir inseguro e que você precisa juntar mais. Isso cresce naturalmente no nosso coração. Essa preocupação cresce naturalmente. O que nós precisamos é levar as nossas preocupações diante do Senhor. Cuidar do terreno do nosso coração, para que essas ervas daninhas não cresçam, não se proliferem. E por quê? Para que elas não sufoquem essa boa semente de crescer em nossa vida e de frutificar. Amém? O que tem crescido junto com o Evangelho em seu coração? Talvez algumas dessas ervas daninhas pareçam muito pequenas e inofensivas. Nem é tanto motivo de preocupação, né? Mas aos poucos elas vão sufocando o Evangelho, sufocando o nosso envolvimento na obra do Senhor. Vão sufocando tudo isso. E o último solo que Jesus nos apresenta é uma árvore frutífera, que nós podemos chamar de um coração transformado. O texto diz assim: outra ainda caiu em boa terra, deu uma boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Esse é o que nós podemos chamar de processo normal de crescimento de uma planta. Esse é o processo normal, que toda planta deveria crescer dessa forma, e toda planta que plantamos é com essa expectativa. Toda planta que nós plantamos é com essa expectativa. Que aconteça isso. E Jesus nos plantou aqui com essa mesma expectativa. É que esse processo aconteça.
onde nós nos conectamos, crescemos e frutificamos. Pode passar? Conectar, crescer e frutificar. Esse deveria ser o rumo natural do Evangelho na nossa vida. Nunca parar de crescer no Senhor. Nunca parar de dar frutos para a glória do Senhor. O Evangelho dá frutos. O Evangelho frutifica. O Evangelho ele chega na nossa vida como esse grão de mostarda, uma semente muito pequena, mas que cresce e frutifica. Dá frutos. Transforma o nosso caráter, né? Transforma as nossas vidas, transforma as nossas motivações, transforma as nossas reações diante da vida, diante dos problemas, transforma tudo. O Evangelho dá frutos na nossa vida. Será que o Evangelho tem frutificado na sua vida? O Evangelho tem dado frutos? Pensando a respeito dessa analogia, né, das sementes, pensando a respeito dessa analogia de uma árvore que cresce, a analogia dessa videira que se conecta, né, o ramo de videira que está conectado à videira, e ele cresce e ele dá frutos. Em que estágio desse processo está a sua vida? Será que você ainda precisa se conectar com o Senhor? Porque o seu coração se fechou para Ele até agora. O que você precisa mesmo é se conectar com Ele. E isso nós precisamos, todos nós, constantemente. Isso não é um processo que uma vez eu me conectei e agora acabou. Constantemente eu preciso me conectar com Ele. Será que você tem crescido na sua fé? Ou você está estagnado? Você está crescendo com o Senhor? Será que você está dando frutos para a glória do Senhor? Fruto é aquilo que nós entregamos, né? É o processo natural. Quando eu vou crescendo, as minhas raízes vão se aprofundando e os frutos vão nascendo. Se os frutos não nascem, algum problema está acontecendo. As raízes estão com algum problema. Eu não estou crescendo. É um processo natural, né? Essa parábola, eu queria encerrar falando a respeito disso. Essa parábola, ela expressa exatamente o processo de discipulado que nós queremos viver como igreja. Nós falamos que somos uma igreja centrada em Jesus e relacional. E essa igreja, ela precisa ser um ambiente onde nós nos conectamos, crescemos e frutificamos constantemente no Senhor. Uma igreja centrada em Jesus e relacional, onde pessoas se conectam, crescem e frutifiquem. Nós poderíamos definir a nossa visão de igreja dessa forma. É quem nós somos e o que nós fazemos. Nós somos uma igreja centrada em Jesus e relacional. Queremos ser cada vez mais uma igreja centrada em Jesus e relacional, mas nós queremos que aqui dentro haja transformação de vidas, que pessoas estejam se conectando com o Senhor, estejam crescendo em sua fé e frutificando em amor. Frutificando em amor. Amém? Versículo 9, eu vou encerrar com isso. O versículo 9 diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Como que você tem ouvido a palavra do Senhor? Talvez essa noite você veio para cá, ouviu a palavra do Senhor e a sua reação pode ser qualquer uma dessas 4 reações, né? Eu digo assim, eu penso nisso outra hora,
né? Penso nisso outra hora. Vamos vendo. Vamos levando. Eu vou ter tempo, né? Para entregar minha vida a Jesus. Eu vou ter tempo para me entregar a Ele. Para me conectar com o Senhor. Para ter um relacionamento com Ele. Talvez eu receba com alegria a palavra, mas não considere aquilo que Jesus diz, que o discipulado ele tem um preço. Carregar a sua cruz e segui-lo. E quando eu descubro que eu preciso estar numa caminhada com Jesus, seguindo, carregando minha cruz, talvez eu me frustro. Ou talvez eu sou aquela pessoa que recebe a palavra, ela se desenvolve, mas eu estou preocupado com tantas outras coisas que eu não tenho nem tempo para as coisas do Senhor. Como é que eu vou frutificar? Como é que eu vou servir os meus irmãos? Se eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer alguma coisa em prol do reino do Senhor se eu estou tão preocupado com as coisas que estão acontecendo? Eu estou tão preocupado em crescer na minha carreira profissional que eu não tenho tempo para mais nada. Eu estou tão preocupado com aquilo que eu preciso comprar, adquirir, as contas que eu tenho para pagar, que eu não consigo agir com generosidade sobre a vida de ninguém. Não consigo ofertar, dar meu dízimo, eu não consigo fazer nada disso. E eu também não consigo olhar para um irmão que está passando alguma necessidade e contribuir na vida dele. Mas eu também não consigo ajudar ninguém a se aproximar de Jesus. Porque isso também é frutificar. Frutificar não é apenas o que eu faço com a minha vida para servir aos meus irmãos, para abençoar pessoas. Frutificar é eu ajudar outras pessoas a se conectarem com Ele. Ajudar outras pessoas a crescerem na caminhada e ajudar outras pessoas a darem frutos que glorifiquem a Deus. Amém? Que Deus nos leve a ser uma igreja centrada em Jesus e relacional, onde pessoas se conectam, crescem e frutifiquem em amor. Pai, muito obrigado pelo dia. Quero agradecer pelas nossas vidas, agradecer pela palavra do Senhor, agradecer, Senhor, porque o Senhor tem lançado sementes na nossa vida. E a palavra diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós ouvimos isso sobre todos esses tipos de solo. Um é o que ouviu a palavra, mas se distraiu, a palavra foi levada. O outro ouviu a palavra, mas o sol veio, as preocupações da vida vieram e mataram a planta. O outro ouviu a palavra, mas essa palavra foi sufocada pelas preocupações da vida, pelo engano das riquezas. E o outro ouviu a palavra e essa palavra se conectou no coração, essa palavra cresceu, essa palavra deu frutos para a glória do Senhor. Porque todos esses são os que ouviram a palavra, nós estamos ouvindo a palavra, Senhor. Nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. E o que muda é simplesmente a nossa reação diante dessa palavra. Como nós ouvimos, como nós temos recebido a palavra do Senhor. Transforma o nosso coração em boa terra, em um terreno fértil para que a Tua palavra cresça e frutifique. Transforma o nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.